Olá, segundo ano. Vamos iniciar mais uma aula de ciências. Hoje nós iremos estudar sobre os animais nocivos. Por que esses animais são considerados animais nocivos? Porque eles prejudicam a nossa vida, eles acabam trazendo doenças, trazendo problemas para o nosso dia a dia. Por isso, esses animais, esses que estão na tela, como o rato, como a pulga, como o mosquito, eles são considerados animais nocivos. Antes de iniciarmos falando sobre os animais nocivos, vamos relembrar o que nós aprendemos na aula passada. Nós estudamos sobre os animais úteis. Nós aprendemos em que esses animais contribuem para a nossa vida. Nós aprendemos, por exemplo, que a ovelha, as nossas roupas são confeccionadas da lã que é retirada da ovelha. Aprendemos também que existem animais que servem como meio de transporte, que servem como animais de companhia, como os animais domésticos, animais que servem para alimentação, como a galinha, o boi, a abelha que produz o mel. Então, nós aprendemos que muitos dos animais, eles são úteis para a nossa vida. Hoje, nós iremos estudar sobre os animais nocivos, aqueles animais que trazem doenças, que trazem problemas. Se por um lado nós temos os animais úteis, por outro, existem os animais que, apesar de serem necessários para o equilíbrio da natureza, então, apesar desses animais eles trazerem pragas para as plantações, trazerem doenças para nós, mas eles precisam existir para que a natureza mantenha o seu equilíbrio. Como a tia já falou da aula passada, existe algo chamado cadeia alimentar. Então, um animal maior precisa se alimentar do outro. E é preciso que existam esses animais nocivos também para que a natureza mantenha o seu equilíbrio. Então, esses animais nocivos, eles podem transmitir doenças, como a barata, o rato, os mosquitos, e também eles se tornam um problema maior devido à superpopulação. Então, quando esses animais eles se reproduzem de maneira desenfreada, é aí que começam os grandes problemas. E onde é que acontece principalmente esses grandes problemas? É nas áreas urbanas, nas grandes cidades. Por quê? Porque as cidades elas crescem, as casas elas são construídas e muitas das vezes não tem um planejamento, na rua não tem esgotos, não tem saneamento básico e esses insetos acabam se reproduzindo e trazendo problemas para as pessoas. Existem animais que, apesar de nojentos e parecerem perigosos, eles são utilizados pelo homem para a produção de remédios. Então, é como a tia falou, esses animais eles são necessários na natureza. Como, por exemplo, existem algumas espécies de cobras, de aranhas, de escorpiões, que elas são pegas na natureza e são levadas para laboratórios, onde é retirado o seu veneno, a sua peçonha, para dali ser criado soros, vacinas. Então, esses animais, eles são importantes, eles não podem deixar de existir totalmente, certo? Vamos falar um pouco sobre os roedores, sobre os ratos. Quem não tem medo de ratos, de roedores, não é isso? Eles possuem uma capacidade incrível de se procriar e produzir ninhadas fabulosas. Por exemplo, a fêmea ela está predisposta a procriar desde os seus 4 meses de idade. E, em média, cada ninhada dessa rata vai ter 15 filhotes. Então, a fêmea do rato consegue ter de uma só vez 15 filhotes. E desde os 4 meses de vida ela já consegue procriar. Então, vejam que esse é um dos motivos de existirem tantos ratos nas cidades, porque as fêmeas elas conseguem se procriar de maneira muito rápida. Esses animais, eles adoram fazer a festa à noite, estragando e contaminando o que podem. Então, o que é que eles gostam? Eles gostam de comer restos de comidas que ficam em lixeiras, que ficam em pratos que não são lavados, que ficam em quintais. Por isso que é importante manter a nossa casa limpa. E quais são as doenças que esse animal ele pode trazer?
Os roedores, eles transmitem uma doença chamada leptospirose. Essa doença é uma doença muito séria e é transmitida através da urina do rato. Outras doenças também, como salmonela, raiva, aftosa, são todas doenças que são transmitidas pelos roedores. Outra espécie que a maioria das pessoas nem imaginam do mal que pode causar são as pequenas moscas domésticas, que adoram conviver junto com os lixos, esgotos, secreções de animais e humanas e causa grandes efeitos à saúde das pessoas. São causadoras de doenças como diarreia infantil, febre tifoide, vermes intestinais, cólera, poliomielite. Então, às vezes a gente nem imagina que uma simples mosca ela possa transmitir tantas doenças, não é isso? E as baratas? As baratas adoram estar em lugares úmidos, entram em rachaduras, adoram visitar e permanecer em ambientes que contenham restos de alimentos, saem dos esgotos e algumas delas têm a capacidade de voar. Mesmo as que não voam, têm como lugares preferidos os materiais orgânicos em decomposição, ou seja, elas gostam de lixo. Então, as baratas, elas aparecem para comer lixo. Mais uma vez eu te repito, por isso é tão importante a gente manter a nossa casa limpa, para a gente ficar livre desses tipos de insetos, que também transmitem muitas doenças. Agora nós temos aqui um mosquito. Às vezes a gente vê um mosquito pelo seu tamanho, mas não sabe a gravidade dos problemas de saúde que um pequeno mosquito desse pode transmitir. Nós estamos vendo na imagem o Aedes aegypti. Ele é um mosquito que transmite a dengue. Nós temos várias doenças que são transmitidas através de mosquitos, como a dengue, a zika, a chikungunya, e que um problema que pode levar à morte. Então, o que é que nós precisamos fazer? Não deixar a água parada, porque esses animais, eles se reproduzem em água limpa e parada, certo? Vamos agora falar sobre, em geral, alguns animais que transmitem doenças e outros que destroem plantações. Então, nós já aprendemos que a barata transmite doença, o piolho, né, a pulga e o carrapato, que são animais que sugam sangue, né, geralmente de animais. O piolho também acaba se alojando na cabeça das pessoas e esses animais transmitem doenças. Já a formiga, a lagarta e o gafanhoto, elas destroem plantações, trazendo problemas para a nossa vida, né? Nós nos alimentamos dos alimentos que são plantados. E se esses animais, como a formiga, que não são todas as espécies, a lagarta e o gafanhoto, elas destroem as plantações, vai acabar prejudicando a nossa vida, porque nós vamos ficar sem alimentos para comer e esses alimentos eles vão ficar muito caros nos supermercados. E as pulgas? Se tem um bichinho que é terrível, pode-se dizer que são as pulgas. Ela adora conviver no corpo de animais, né, que são chamados de colaboradores. Estes lhe dão sangue para que sobreviva, como cães, como roedores, como gatos, como morcegos. As pulgas, elas transmitem doenças graves e elas vivem aproximadamente 500 dias, um período em que uma fêmea produz cerca de 3.000 ovos. Estão vendo como a pulga é um animal também que se reproduz de forma muito rápida? Ela fica alojada em outros animais, né? Como ratos, como gatos, e acaba que esses animais transmitem doenças para os seres humanos. Nós já falamos sobre o escorpião, sobre a cobra, que são animais peçonhentos, porque eles picam as pessoas e o veneno que é transmitido, que é passado para as pessoas, pode levar à morte. Então é muito importante que se alguém for picado, precisa procurar o atendimento médico
urgentemente, certo? Não pode ficar em casa, porque dependendo da espécie do escorpião ou da cobra, pode levar à morte. Então, quais são as medidas que nós podemos tomar no nosso dia a dia para a gente eliminar esses insetos das nossas casas? Nós precisamos evitar o acúmulo de água em lugares que favoreçam a proliferação dos mosquitos. Como a tia já falou, né? O Aedes aegypti, ele gosta de água parada e limpa. Então, nós precisamos evitar, por exemplo, uma caixa d'água, ela precisa ser coberta, né? As plantas não pode colocar água, tem que ser com a terra. Os pneus velhos, garrafas velhas, precisam ser cobertos para que esses objetos não fiquem com água limpa acumulada. Outra coisa é conservar os alimentos em recipientes bem fechados para evitar, por exemplo, os mosquitos, as baratas. Então, tudo precisa na cozinha estar bem fechado. Precisamos também manter as lixeiras bem tampadas para insetos como o escorpião, como a barata. Porque o escorpião ele se alimenta da barata. Então, onde tem muita barata, o escorpião vai vir se alimentar. Então, por isso é importante manter as lixeiras bem tampadas. Nós só podemos colocar o lixo na rua no dia de coleta. Então, as sacolas de lixo, elas só podem ser colocadas nas calçadas no dia que o carro do lixo vai passar. Porque se todo mundo começa a depositar lixo na rua, vai o quê? Acumular insetos. Fazer a limpeza também de eletrodomésticos, sempre após o uso, como torradeiras, porque sempre fica migalhas de pão. Então, esses insetos, eles gostam de se alimentar de restos de comidas. Então, nós temos que evitar o máximo que a nossa cozinha fique com restos de comida, certo? Então, essas foram algumas dicas para a gente eliminar esses insetos da nossa casa. E essa foi a nossa aula de ciências de hoje.